Bom dia a todos os amados irmãos e visitantes da nossa página. Obrigado por nos acompanharem deste meio. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. O sermão esta manhã é Cristo, a nossa Páscoa. Sim, o que estamos a celebrar nós como cristãos nesta época específica, peculiar e de forma especial, é a Páscoa, e a nossa Páscoa é Cristo. Nós, ao afirmar isso, estamos a afirmar que a nossa Páscoa, aquilo que nós celebramos, é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fazemos, na verdade, todos os domingos. Mas é certo que este é um tempo que acho por bem nós cristãos aproveitarmos também de uma maneira exclusiva e especial, podermos juntar aos nossos calendários litúrgicos e celebrar a Páscoa, tendo em conta sempre que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Depois iremos continuar, como sempre o fazemos, a celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os domingos, a fazer memória da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus benefícios para nós, através também da celebração da ceia do Senhor. Vejamos hoje, em especial, e contemplemos e meditemos hoje através da sua palavra, em Hebreus 13, 20 e 21, as razões pelas quais nós celebramos. As razões pelas quais nós aproveitamos este tempo exclusivo e até especial para celebrar a Cristo, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a celebrar a Páscoa e a razão pela qual nós celebramos é porque Cristo é a nossa Páscoa. Então vamos ler a palavra de Deus, vamos ao último capítulo de Hebreus e diz assim a palavra de Deus no versículo 20 ao 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esta é uma carta sublime. E ela também termina de uma maneira sublime com a invocação de bênçãos finais para os destinatários desta carta, mas também vemos aqui bênçãos introduzidas a partir do versículo 20, mas bênçãos que são também, ou é também uma bênção que é uma doxologia, ou seja, louvor, um louvor, uma exaltação dirigida a Deus. E a primeira referência nesta bênção e nestas palavras de louvor, de exaltação dirigidas a Deus, é Deus Pai. Vemos aqui, então, a primeira coisa, a menção é o Deus da paz. Esta expressão é bem conhecida de outras cartas que encontramos no Novo Testamento. E tipicamente ela é usada pelo apóstolo Paulo 6 vezes nas suas outras epístolas. Por exemplo, ela é usada em Romanos 15:33, ela é usada em 1 Coríntios 14:33, ela é usada em Filipenses 4:9 e também temos mais 3 vezes em que essa expressão é usada nas suas cartas pelo próprio apóstolo Paulo. Obviamente não sabemos e não temos como saber 100%, com 100% de garantia quem é o autor desta carta, mas há vários indícios na mesma e fortes evidências que nos apontam para Paulo como sendo o autor desta carta. Mas este não é o ponto aqui e não vamos desvendar isto esta manhã, quem é o autor desta carta. Assim, o ponto é a intenção e o propósito do autor na menção desta bênção e na menção desta doxologia. Alguns cristãos a quem é dirigida esta carta viviam seguramente num contexto de grandes dificuldades. Alguns até fruto da perseguição recente
produzida, incentivada pelo imperador Nero no ano 64 depois de Cristo, estavam ainda a sofrer essa intensa perseguição, ainda que nós cremos que e determinamos os anos da autoria desta carta entre o ano 68 a 70 depois de Cristo. Ou seja, já depois da morte de Nero, que foi no ano 68 depois de Cristo. Mas os efeitos e as consequências da perseguição estavam patentes, visíveis, eram experiência em carne própria em muitos cristãos ainda, que tinham perdido os seus bens, fruto da perseguição, e ainda assim o cristianismo não era aceito, quer por judeus, quer por gregos, quer por romanos naquele tempo. Também a juntar a isso, seguramente, e a vida cristã é feita de aflições, havia outras dificuldades variadas, como aquelas que nós vamos experimentando também hoje, em pleno século XXI, hoje em carne própria, ao longo da nossa vida e da nossa jornada cristã. De momento temos em comum, e é falado e repetidamente é tema da nossa conversa, esta pandemia produzida pelo novo coronavírus, esta pandemia global e as suas possíveis e imprevisíveis consequências no presente, mas também imprevisível no futuro, o desenvolvimento de toda esta pandemia e suas consequências. Seguramente nós estamos a sentir já alguns efeitos que se foram somando a outras dificuldades que nós também temos vindo a enfrentar nas nossas próprias vidas, na nossa própria jornada cristã. A pandemia talvez veio somar, sim, a ansiedade sobre o futuro do nosso emprego. Talvez também veio somar medo pelos nossos pais, já avançados de idade, que se encontram no grupo de risco. Ou talvez veio somar medo pelos aqueles que têm filhos pequenos e frágeis e têm medo do que esta doença pode causar se eles forem contaminados. Ou até talvez receio próprio pela própria vida de ficarem contaminados, serem atingidos por esses vírus e ficarem gravemente doentes. A referência, então, nesta bênção e nesta doxologia a Deus como Deus que concede paz, faz muito mais sentido e é necessária e útil para os nossos corações. Era útil e necessário para os corações daqueles irmãos do primeiro século, daqueles cristãos que estavam a sofrer de diversas formas e até fruto da sua fé, pela perseguição, mas também ela é necessária para nós sermos relembrados que Deus é um Deus que concede e quem pode dar paz. Ou seja, nenhuma outra criatura ou coisa pode dar-nos a plena paz. Nós necessitamos de uma rocha mais firme e segura para colocar os nossos pés. Algo em que a nossa alma possa descansar. E fazendo uma aplicação direta com esta pandemia e as suas consequências e os seus medos, nós precisamos algo mais seguro que uma linha de crédito. Algo mais seguro que umas poupanças de umas faturas em água, luz ou renda da casa. Ou algo mais seguro e mais firme que umas luvas e máscaras remédio ao médico. Nós precisamos da paz de Deus e de ser relembrados da paz de Deus. Deus da paz. A origem da paz. Aquele que dá paz. A paz aqui referida é a paz que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. E a primeira coisa que nós devemos pensar e meditar, que o texto nos conduz para celebrar a Cristo como a nossa Páscoa, é que Cristo é a nossa paz. É a nossa paz. E por isso celebramos a Cristo. Não há maior segurança que Cristo. E a paz que recebemos por meio de Jesus Cristo é a reconciliação, hoje e eterna, com Deus. Com Deus.
Eu posso, por exemplo, e é importante nós termos essa segurança eterna da nossa reconciliação com Deus, da nossa posição com Deus, da nossa condição como filhos de Deus, e que é segura no presente. Nada nos parará do amor de Deus, nem no presente, nem no porvir. E essa paz, ela é real. Ela é segurança para as nossas almas. Ela é a única rocha onde os nossos pés podem se afirmar e onde efetivamente as nossas almas podem encontrar pleno descanso. Por exemplo, eu posso até sentir-me bem, fisicamente falando, em termos de saúde, e efetivamente sinto-me bem. Mas eu posso estar com cancro e desconhecer por completo. Então, como eu me sinto, não é uma segurança nem descanso. Posso, por exemplo, perder as minhas faculdades mentais de um momento para o outro e nem conseguir comunicar nunca mais. Posso até estar com este novo coronavírus, com esta doença do Covid-19. E agora estar perfeitamente a sentir-me bem como estou, mas daqui a uma semana eu estar entubado. Nós não temos nada garantido na nossa vida, nem possessões, nem trabalho, nem saúde. Nós não temos garantida a nossa própria vida nos próximos 10 segundos. Por isso nós precisamos de algo mais seguro, mais firme, onde os nossos pés, as nossas almas podem afirmar e descansar. E a única real segurança que temos está em Jesus Cristo e naquilo que Ele conquistou na cruz por nós. A reconciliação com Deus para todo o sempre. Unidos a Deus, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e também a esperança da vida eterna com Deus para todo o sempre. E por isso celebramos a Páscoa e celebramos e fazemos memória da sua morte e celebramos a sua morte. E não é um paradoxo, porque a morte para nós de Jesus Cristo é um motivo de alegria. É um motivo de celebração, porque na morte de Cristo nós temos vida. Nós fomos reconciliados com Deus para todo o sempre. Não tenho que abrir, mas deixem-me ler para vocês 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Os nossos pecados foram perdoados, nós fomos declarados justos diante de Deus e assim aceitos e reconciliados com Deus por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Essa obra da reconciliação com Deus, que nos permite a paz e experimentar a paz, a reconciliação com Deus. Reparem, o Deus da paz, ou seja, esta obra da reconciliação e este conceder da paz é da iniciativa única e exclusiva de Deus. Somente foi conseguida a reconciliação das nossas almas com Deus e foi concedida a nós unicamente por Ele, a todo aquele que pela fé recebe a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Também neste momento em que se recebemos a Cristo pela fé como Senhor e Salvador, Ele habita em nós, Cristo habita no cristão e Ele nos prometeu a sua paz. A sua paz. Por isso, independentemente das circunstâncias, nós podemos, ao meditar em Cristo e nos seus benefícios, e que Ele está connosco e que Ele habita em nós, nós podemos experimentar uma paz profunda e segura, real, eterna. Ele prometeu a sua paz. Reparem, João 14, 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Ele dá-nos da sua paz, a paz de podermos contemplar a segurança da sua pessoa e das suas promessas. Nós celebramos a Páscoa e Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo é a nossa paz. É por meio dele que fomos reconciliados com Deus e podemos desfrutar de paz, independentemente da realidade visível à nossa volta, e podemos desfrutar dessa paz para todo o sempre. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. A Jesus. Na sexta-feira passada, nós como cristãos nos lembramos de uma maneira mais exclusiva da morte de Jesus Cristo. Mas também nós hoje, de uma maneira mais exclusiva, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi trazido dentre os mortos, ele voltou a viver, ele ressuscitou. E para nós sermos salvos, para na verdade sermos cristãos, é fundamental não apenas crer na morte de Jesus Cristo em nosso favor, mas que ele efetivamente ressuscitou fisicamente. Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vejamos aqui o ensino paulino de como é necessário para ser salvo confessar, crer efetivamente que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus vive e nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E porquê é importante a ressurreição de Jesus Cristo? E porquê é que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo? Vejamos algumas coisas. Primeiro, nós celebramos, e é importante, a crença na ressurreição de Jesus Cristo, porque ela faz parte do corpo de verdades na qual nós devemos afirmar as nossas almas, corações e mentes. É uma verdade, a ressurreição de Jesus Cristo, como acabamos de ler, é uma verdade proclamada nas Escrituras, tal como é a sua morte. Também nós vemos nas Escrituras, ao longo das epístolas, das cartas que nós temos no Novo Testamento, que os apóstolos pregaram essa mesma verdade e tiveram dispostos a entregar a sua própria vida, como efetivamente o fizeram muitos deles, por essa mesma verdade. Também a ressurreição de Cristo é a nossa garantia do ministério contínuo de Jesus Cristo em nosso favor, porque Ele vive. Então Ele opera e está a operar e está a conceder-nos paz, como vimos, e está a interceder por nós. O seu ministério em nosso favor é muito importante para nós, o facto que Jesus Cristo, Ele vive, Ele ressuscitou. Romanos 8:34 diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Ele está aí na glória, Ele tem toda a autoridade, Ele está no trono. O nosso Senhor vive, mas também Ele opera em nosso favor. Diz o texto, versículo 34 ao final, e também ora, intercede por nós. Também celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, e ela é importante para nós porque ela está conectada também com a nossa própria ressurreição. O facto que Ele ressuscitou implica também a nossa esperança que um dia iremos ressuscitar como Ele. Romanos 6:5 diz assim a palavra de Deus: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Da sua ressurreição. Então, celebramos a Cristo porque Ele ressuscitou, porque Ele é a nossa paz. Através da sua morte e ressurreição, nós temos paz com Deus e experimentamos a sua paz, e Ele concede-nos a sua paz por toda a eternidade. Também celebramos a Cristo porque Cristo é o nosso Senhor. O texto diz, à continuação:
Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Reparem como aqui o autor une Jesus, a humanidade de Jesus, o Salvador, o Messias que veio, aquele que veio para salvar, e encarnou-se, se fez homem para morrer em favor dos homens, mas ele também é o Senhor. Ele é Deus. Esta é a perfeita união que só é possível na pessoa de Jesus Cristo. A perfeita união entre a humanidade e a divindade. Nós temos um Salvador, Jesus, que se entregou por nós para nos salvar, e nós agora vivemos para Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E temos de ser claros sobre isso de acordo ao ensino das Escrituras. Se não celebramos a Cristo como Senhor, se nós não temos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, se a nossa vida não está debaixo do seu senhorio, ou seja, buscamos e nos esforçamos para fazer a sua vontade, para obedecer a Ele, a sua palavra, então a nossa vida nega a Cristo como o único soberano e Senhor, e somos apóstatas, ou seja, estamos a renunciar, a abandonar, a desertar da fé verdadeira, deste corpo de verdades sobre quem é Jesus Cristo e a sua vontade para nós. Também Jesus Cristo não é apenas a nossa paz, o celebramos também porque Ele é o nosso Senhor, mas celebramos a Cristo porque Ele é o nosso supremo pastor. O texto diz, o grande pastor das ovelhas, referindo-se a Jesus Cristo. Esta é a única vez que o autor menciona a Jesus Cristo como pastor em toda a carta. Mas a imagem de Cristo como pastor é fornecida nas Escrituras por diversas vezes. Ele é o supremo pastor. Ele é chamado por Pedro, por exemplo, como o príncipe dos pastores. E o próprio Jesus Cristo referiu-se a Ele mesmo como o bom pastor em João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas também conhecemos bem o Salmo 23. Não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali a referência e ali o pastor é Jesus Cristo. E Ele como bom pastor, reparem no Salmo 23, e vamos lá. Ele como bom pastor é quem cuida de nós. E Ele cuida de nós primeiramente como aquele que supre todas as nossas necessidades. Físicas, espirituais, emocionais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também Ele é quem cuida de nós porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, é Ele quem nos renova as nossas forças e ânimo. É aquele que nas jornadas difíceis e ao longo da vida também repetidamente nós precisamos de descanso e que as nossas almas sejam refrigeradas. Diz aqui também que Ele é quem, no versículo 3, refrigera a alma, mas também guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é o nosso guia no caminho da justiça, no caminho favorável de Deus. No versículo 4, Ele é quem nos consola e quem está conosco na hora mais sombria das nossas vidas. Reparem o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele também é aquele que prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários, unge-nos a cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Ou seja, Ele é quem está próximo de nós, é quem está conosco. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, mesmo quando estamos rodeados de inimigos. E por último, reparem como termina o Salmo 23.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele é o nosso pastor eterno. É com Ele com quem estaremos unidos e habitaremos para todo o sempre. Mas Ele também não é, voltando para Hebreus 13, versículo 20 ainda, nós celebramos a Páscoa porque Ele é o nosso pastor, e nós celebramos a Páscoa porque Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Especificamente, já falámos um pouco dos favores e dos benefícios da morte de Jesus Cristo. Pensemos agora como Jesus Cristo como o nosso Cordeiro. O nosso sacrifício substitutivo em nosso favor. Reparem, diz o texto, pelo sangue da eterna aliança. Pelo sangue da eterna aliança. Cristo é o nosso Cordeiro, porque foi Ele quem sacrificou-se por nós, quem deu a sua vida por amor a nós, e ao fazer isso, através do seu sangue derramado na cruz, Ele inaugurou, Ele estabeleceu este novo pacto, esta nova aliança eterna com Deus. O seu sacrifício substitutivo na cruz, em nosso favor, satisfez todas as demandas divinas, anulou por completo a dívida dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus para todo o sempre. É isso que celebramos na Páscoa, que Ele é o nosso Cordeiro. Especificamente, Cristo é a nossa Páscoa, porque já não sacrificamos um cordeiro, um animal, mas celebramos o facto que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sacrificou-se por nós, em nosso favor. Também, nós já não espargimos o sangue do Cordeiro sacrificado nas ombreiras e verga das nossas portas, tal como aconteceu na primeira Páscoa, com os israelitas, com os hebreus, em que o Senhor, na última praga, os mandou antes de enviar a última praga, ou seja, antes do último sinal, antes da última manifestação do seu poder no Egito, ao aniquilar os primogênitos de toda a casa do Egito, Ele ordenou claramente que os israelitas, os hebreus, sacrificassem o cordeiro e através com o sangue desse cordeiro pudessem espargir o seu sangue nas ombreiras e verga das portas, e assim, quando o Senhor passasse, não entraria nas suas casas e não traria morte sobre os primogênitos das suas casas. Nós agora já não espargimos, nem temos necessidade de espargir com o sangue de um cordeiro, de um animal às nossas portas, para sermos livres da ira de Deus, da morte, pois somos cobertos pelo próprio Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E assim somos salvos da ira de Deus para todo o sempre. Somos salvos do juízo, somos salvos da condenação, somos salvos do salário do pecado, que é a morte e morte eterna. Celebramos a Cristo também, porque Cristo é todo suficiente para nós. Versículo 21. Reparem a obra de Cristo em nós, essa obra que continua e que celebramos na Páscoa. Aqui no versículo 21, o autor está a orar, está a entregar essa bênção favorável sobre os autores, sobre aqueles cristãos. E diz assim: vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Reparemos aqui também que a salvação é uma obra contínua. Vos aperfeiçoou em todo o bem. E esta palavra aperfeiçoar
é tornar aptos. Ou seja, está relacionado com santidade. Está relacionado com a obra de Jesus Cristo favorável a nós, por meio do seu Espírito que habita em nós, no ajustar, no moldar-nos, no restaurar-nos, no preparar-nos. E essa é uma obra do Senhor em nós, é a obra da santificação. E ela é progressiva ao longo de todas as nossas vidas. E se o Senhor nos ordena a viver para Ele, Ele nunca vai pedir nada a nós que não nos capacite primeiro, não é? E Ele o faz. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A sua boa vontade. Reparem que o texto continua que o Deus da paz, por meio de Cristo, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprides a sua vontade. Ora, nós sabemos que a sua vontade, conforme diz Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Em que sentido a vontade de Deus é boa? Porque a fonte é perfeitamente boa. A fonte é o próprio Deus. Então, por isso ela é boa. Tudo o que vem de Deus e tudo o que possa vir de Deus e ser ordenado por Deus é bom. Ela também é perfeita. Ou seja, a sua vontade nos conduz de maneira progressiva à medida que fazemos a sua vontade, nos ajustamos, nos amoldamos à sua vontade, nós nos vamos aperfeiçoando-nos a um estilo de vida concernente ao padrão perfeito da sua vontade, da sua palavra para nós. E ela também é agradável. Reparem, continua dizendo, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Ou seja, a vontade de Deus é sempre e é o único que satisfaz e agrada completamente a Deus. E a obediência, a nossa obediência à sua vontade, é o único que satisfaz a Deus. E para que vivemos vidas que possam satisfazer e trazer glória para Ele, só é possível por meio de nós vivermos de acordo à sua vontade. Por meio da obediência à sua palavra e por meio de realizar as boas obras até que Ele já preparou de antemão para que andássemos nelas. E Deus tem satisfação em nós por meio delas. São como sacrifícios espirituais. Já não sacrificamos animais, mas agora sacrificamos a Deus as nossas próprias vidas. Tudo aquilo que fazemos com as nossas vidas. E isso é de satisfação para Ele, se é de acordo à sua vontade e para a sua glória. Nunca é demais também, neste ponto de falar sobre boas obras, nunca é demais vincar e relembrar que o cristão não faz boas obras para ser cristão, mas ele faz boas obras porque é cristão, porque já é cristão. Ou seja, por outras palavras, não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos sim para boas obras. Elas são frutos que evidenciam a nossa verdadeira profissão sobre Jesus Cristo. Ou seja, podemos confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador com as nossas bocas, mas aquilo que irá autenticar isso, a nossa confissão, são as boas obras. A ausência delas evidencia a ausência de fé, a ausência do Espírito, a ausência da vida de Cristo em nós. Tudo isto que é feito, o experimentar, o cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é por meio de Jesus Cristo. O texto é claro sobre isso, por Jesus Cristo. Jesus veio para salvar-nos, mas Ele veio também para santificar-nos, separar-nos para Deus e para os seus propósitos. E separar para os seus propósitos é separar para fazer a sua vontade e experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade.
E Ele irá continuar esta obra em nós até que Ele venha. Tal como diz Paulo ali em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. Nós temos que entender que Cristo está a fazer uma grande obra em nós, continuamente, e essa também é a nossa esperança e é aquilo que nós celebramos na Páscoa. É a sua obra em nós, não apenas no passado, mas no presente e futuro. Efésios 5:25-27 diz o seguinte: Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. João 15:3-6. Reparem como nós dependemos inteiramente em tudo na vida cristã, desde o começo até ao fim, de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse o seguinte aos seus discípulos, em João 15:3-6. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara, o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, como o ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Este texto nos relembra que sem estar unidos a Jesus Cristo, não podemos ser aceitos por Deus e também não podemos fazer nada que seja agradável para Deus fora de Cristo. E vimos já que Cristo então é a nossa paz. Vimos que Cristo é o nosso Senhor. Vimos que Cristo é o nosso pastor. Vimos que Cristo é o nosso todo suficiente. E por isso nós celebramos. Por isso nós adoramos a Cristo e adoramos a Ele de maneira exclusiva e especial este domingo, em que celebramos a Páscoa, porque Ele é a nossa Páscoa. Termina o texto: a quem seja a glória para todo o sempre. E é uma referência específica a Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ele é o único digno de toda a nossa adoração, de todos os nossos sacrifícios espirituais, porque tudo é por meio dele e para ele. Nós, nesta vida, nós somos os atores, mas ele é o realizador principal. Nós somos os vasos de barro, mas ele é o oleiro. Nós somos os ramos, mas ele é a videira, a raiz. Nós somos as pedras, mas ele é o fundamento. Toda a glória da nossa vida, tudo aquilo que nos temos para exultar-nos e alegrarmos, a nossa salvação, a nossa santificação, os nossos frutos, as nossas boas obras, pertencem a Jesus Cristo. É por meio dele. Por isso nós celebramos a Páscoa, porque ele é tudo para nós. Porque ele é tudo para nós. Glória ao Cordeiro. Glória ao Supremo Pastor. Glória somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E que possamos dizer amém mais do que com as nossas palavras, mais do que como uma expressão aprendida e rotineira no nosso vocabulário cristão, que possamos dizer amém com as nossas próprias
vidas. Celebramos a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa, pois Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso todo suficiente. A Ele toda a glória. Ao ouvir a palavra de Deus, eu sei que neste exato momento muitos estão a contemplar e os seus olhos, os seus corações foram abertos para contemplar a glória de Cristo. E isso transforma. Contemplar a glória de Cristo transforma e é o único que pode transformar as almas dos homens. Tal como Paulo diz em 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por isso eu convido-te a olhar para Cristo e somente para Ele, para seres radicalmente transformado, salvo, limpo, reconciliado com Deus. E também convido a todos aqueles que já olharam para Cristo e foram salvos por Ele, a podermos continuar a olhar para Ele, para sermos cada vez mais transformados, mais e mais à sua semelhança, numa experiência cada vez mais e mais profunda da sua boa, perfeita e agradável vontade.